Deixa eu sumir aqui. Bom dia a todos, obrigado pela participação, Maurício. Vamos lá, eu vou fazer a última do nosso ciclo de lives hoje da Durcom sobre válvulas. Hoje nós vamos abordar um tipo de válvula muito conhecido, que são as válvulas do tipo bloqueio, dreno e vente de caldeira. São aquelas válvulas que de certa forma, às vezes aparecem no final da linha de uma caldeira para fazer dreno, por exemplo. E essas válvulas, elas dão bastante problema na planta. Eu vou elucidar esses problemas e soluções necessárias para que a gente possa, discutir um pouco sobre as condições das válvulas da Durcom e o que a gente oferece de melhor nesse assunto. Só um minuto, eu estou abrindo aqui a pasta, que a pasta estava aberta em local errado. Espera aí. Vamos lá. Tá, agora sim. Então, deixa eu pôr aqui, dar um share. Ok, vou abrir aqui. Tá. Estamos vendo aí? Ainda não abriu, Thiago, só está vendo a pasta. Opa, peraí, então. Opa, vamos lá. Aqui. Opa. Opa, tá chegando João, tá chegando Guilherme. Desculpa o horário, a gente estava numa reunião antes, acabou atrasando. Não, beleza. Obrigado pela participação. Eu já estou colocando aqui. Agora tá vendo? Tá todo mundo vendo aí? Sim, chegou na hora certa. Beleza, chegou na hora certa, João. Guilherme, obrigado pela participação. Vamos lá, vamos abordar o assunto válvulas Globo para bloqueio, dreno e vente de caldeira, modelo Durblock. O modelo Durblock, ele é corpo único, ou seja, não é tampa parafusada. Então, o modelo construtivo, o projeto dessa válvula, tem como, por consequência, uma performance melhor e uma durabilidade muito maior do que outras válvulas que a gente vai ver aqui na sequência. Nós vamos abordar os problemas dessas válvulas em campo, os benefícios e vantagens e características, as referências e testemunhos. Como eu já prometi e tenho falado em todas as outras lives, nós vamos tentar ser o mais breve possível, resumido possível, não ultrapassando os 30 minutos, por conta do tempo que todo mundo dispõe para isso, ok? Vamos lá. Os problemas. Vazamentos pela sede, conexões, gachetas e união do corpo tampa são um problema muito sério. São um problema muito custoso para a planta. Por quê? Porque você está desperdiçando algo que a planta, no caso, gastou muito dinheiro para gerar, que é vapor. O vapor ele não sai daí colhido de nuvens, né? Antes fosse. Não, ele vem de uma caldeira, né? E essa caldeira trabalhou muito, mas muito. E esse trabalho gerou um custo gigante. Então, não tem cabimento você, simplesmente por causa de uma válvula que tá com problemas, você ficar perdendo esse insumo que é muito caro para a planta hoje, né? Então, é esse o lance. Ó, você pode ver aqui, são válvulinhas, ó, válvulinhas corpo tampa parafusado. Então, quanto mais parafusos, eu brinco que quanto mais parafusos você tem na vedação entre o corpo e o tampa de uma válvula, são proporcionalmente diretos ao número de riscos que você tem de vazamentos nessa válvula.
Então, quanto mais parafuso você tem, mais risco você tem de gerar vazamento naquele momento. Então, ó, um pouco de matemática. 14,3 milhões é o aumento, foi o cálculo feito de aumento da eficiência energética e do faturamento em até 2% com a eliminação de perda de vapor pela válvula em sua planta. Esses cálculos foram feitos através de uma planta que gera 130 megawatts com 300 válvulas. Então, levando em consideração que essas 300 válvulas são trocadas pelo menos durante o ano, né, uma vez, ou pelo menos durante 2 anos, então esse custo pode ser no máximo dividido pelo meio, é um custo bem alto em termos de válvula e em termos de perda de vapor para a atmosfera, por conta de vazamento. 4,6 milhões, redução dos custos de produção em até 2% com a eliminação de perda de vapor pelas válvulas em sua planta. Redução de acidentes de trabalho, porque essas válvulas, normalmente, elas estão ao alcance de operadores ou de pessoas que estão passando próximo e pode acontecer um acidente, sim. Ganhos pela economia na compra de válvulas novas para substituí-las com vazamento e de serviços de manutenção, como eu havia já mencionado. Longa vida útil. Essas válvulas da Durcon, por conta do tipo construtivo, elas são 30 vezes maior, a vida útil delas é 30 vezes maior do que a de válvulas convencionais, sem vazamentos, pela sede, união, corpo-tampa, conexões e gachetas após milhares de ciclos. Vantagens. A Durcon, a válvula Durcon, que é essa daqui, que aparece aqui na fotinho à esquerda, é zero vazamento entre corpo e tampa. Por quê? Porque o corpo é único, não tem união corpo-tampa, tá? Corpo de peça única, sem conexão e junta corpo-tampa, sem possibilidade de vazamentos nessa área. E é zero vazamento na sede e longa vida útil. Disco e assento com projeto especial garante uma vedação perfeita mesmo depois de milhares de ciclos de operações. Espera aí, só um minuto. O áudio está com um pouquinho barulho aí. É uma personagem que nós temos aqui, que é a galinha. Vamos lá. Seguindo. Espera aí. Até atrapalhou aqui. Vamos lá. Então, no final das contas, o que nós queremos passar, de forma bem resumida, é que as válvulas que tem no mercado hoje, por serem corpo-tampa, normalmente, que são as válvulas tradicionalmente fornecidas, elas têm muito mais chance de começar a apresentar problemas mais cedo. E como a disponibilidade da planta é importantíssima para a produção, e, obviamente, o insumo, como o vapor produzido é caro, porque passou por um processo gigante dentro de uma caldeira para transformar a água em vapor, pressurizado na pressão correta para o processo. Enfim, tudo isso entra nessa conta quando você tem problemas com válvulas dessa, que são inúmeras válvulas. Numa planta de etanol são 300, mas numa planta de papel e celulose, por exemplo, são milhares. Então, quando você começa a ter um volume desses de válvulas, você precisa ter uma gestão, né, desse ativo de forma que ele dure, que tenha uma performance melhor, que isso, no final das contas, vai impactar até no preço do seu produto final, né? Referências. Milhares de válvulas instaladas em operação e centenas de clientes extremamente satisfeitos desde 1989. TGM, NG, Siemens, Petrobras, Rodia, Energia Pecente, Secrup, EDP Energia, enfim, diversas outras. Termopernambuco, Neo Energia, RNest, que é da Petrobras também, diversas refinarias, papel e celulose, Eldorado, Suzano, diversas, Bracel. Então, Cenibra também tem. Cenibra. Então, mas olha, todo o mercado consome esse tipo de válvula da Durcon e migrou para esse tipo de válvula porque realmente perceberam que é diferente, que realmente a performance é outra.
que dá para você ter melhor qualidade e otimização de recursos com um tipo de válvulas desse. No final das contas, tem esses testemunhos que aqui eu vou falar um pouco. Válvulas Durbach performam de forma inigualável, assegurando a vedação perfeita. Mais de 200 válvulas substituídas na ThyssenKrupp, que é a atual Ternium, que fica no Rio de Janeiro, é uma siderúrgica. Nossos problemas de vazamento foram completamente eliminados com a utilização de válvulas Globo da Durcon, tipo Durblock, no serviço de drenagem e bloqueio das turbinas. Mais de 2.000 válvulas vendidas para este cliente. Contato, TGM, turbinas a vapor e redutores. Marco Antônio Leite, telefone. As válvulas Durblock da Durcon asseguram 0 perdas de vapor no sistema de drenagem da caldeira e turbina. Mais de 500 válvulas substituídas. Contato, fibra, celulose, antiga fibra, né? Hoje é Suzano, Wesley Rulli Rocha. Eu vou fazer uma outra apresentação aqui rapidamente para entender que não é só não é só uma questão de vedação corpo-tampa. Essa válvula, ela tem uma especialidade que eu vou mostrar um desenho aqui. Tá todo mundo vendo o desenho? Ainda não. Não? Peraí. Não. Vamos lá, agora vai. E agora? Ok. Tá. O que acontece? Dentro dessa válvula, ela tem uma tecnologia que essa foi desenvolvida pela Durcon. É o sistema Trans-O-Flow, exclusivo da Durcon, que evita a erosão da vedação no momento de abertura e fechamento da válvula. O que acontece? Aqui nesse ponto, quando o plug encosta no assento, normalmente as válvulas do mercado, que são inclusive tampa parafusada, elas abrem de uma vez só. Ou seja, às vezes, quando você está lá girando a manopla dela para abrir e você gira um pouco só, imagina a velocidade desse vapor nesse ponto entre o plug e o assento que vai acontecer. Então, o que está se falando aqui, o que acontece aqui é que esse plug ele abre em 2 estágios. Quando você descola o plug do assento, ele já abre de forma que esse vão, essa vena contracta que se fala tecnicamente, que é o espaço entre o plug e o assento da válvula, já gera uma distância tal que essa velocidade diminui. E não vai acontecer os caminhos de rato que normalmente acontecem no assento por conta da erosão causada pela velocidade do vapor passando ali. Tá? Então, essa válvula ela tem realmente uma durabilidade maior, porque além dela ser corpo único, ela tem esse dispositivo interno, esse projeto dessa forma, faz com que a válvula tenha uma durabilidade maior e o assento e o plug dessa válvula sejam preservados por milhares de ciclos de abertura e fechamento. Tá? Então, esse é um ponto importante que normalmente as pessoas desconhecem esse assunto e que é importante ser elucidado porque é mais um fator que gera economia na planta por conta dessa característica desse projeto. Ok? Pessoal, basicamente é isso que eu tinha para apresentar sobre válvulas de dreno, bloqueio e vente de caldeira, tá? E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta e, de repente, se eu não souber, eu vou buscar a informação e respondo depois, mas eu estou aqui disponível para tentar respondê-los. Alguém tem alguma coisa? Tiago, vamos lá. Eu tenho uma tendência a válvulas de dreno, por exemplo, ter preferência por válvula gaveta, porque ela trabalha ou fechada ou aberta. Certo. Isso está errado? Você concorda com isso? Como que... O que você me fala, como especialista em válvula? Olha, em qual ponto? No fim de linha? Em dreno? Isso.
Usar a válvula Porque gaveta? o que a gente especifica normalmente são 2 válvulas gaveta. Tá? Tá. Olha, a válvula gaveta, ela, por exemplo, ela tem boas aplicações, por exemplo, para isolar a linha entre uma turbina e uma caldeira, por exemplo. Por quê? Porque ela tem um tipo construtivo, vamos dizer assim, mais uniforme internamente. E ela tem uma perda de carga menor. Tá? Nesse caso, essa válvula gaveta, as válvulas gaveta normalmente são mais caras que as válvulas globo. E as válvulas globo, elas normalmente têm uma perda de carga maior do que a válvula gaveta. Então, por exemplo, se você tem uma válvula que seja aplicação de bloqueio, pouco importa a perda de carga, mas o preço dela importa. Então, uma válvulinha gaveta, ela vai custar mais caro do que uma válvulinha globo. E a perda de carga, nesse caso, não vai ser relevante, não é uma informação relevante. Né? Para vente, mesma coisa. E para bloqueio, também. A válvula gaveta, o tipo construtivo dela, ela vai bloquear? Sim, vai bloquear, com certeza. Mas é uma válvula mais cara do que a globo. Então, eu acredito que seja interessante você experimentar numa próxima vez usar a válvulinha globo de dreno, ao invés de válvulinha gaveta. Por causa disso. E outra, a válvula gaveta, ela não vai durar tanto quanto uma globo, tá? Então, a possibilidade de você ter manutenção mais rápida é maior, porque é uma válvula, vamos dizer assim, é uma válvula que ela é específica para certas aplicações de isolamento. Ela não é final de linha, dreno, caldeira, que é um negócio mais robusto. E a válvula globo ela é mais robusta para esse tipo de aplicação. Então é por isso que a gente sempre fala da válvula globo, tá bom? Tá. É isso. Bom, então o argumento do preço é sempre imbatível. Não adianta o que tem o que vem depois. falar. Falou, é mais barato e trabalha bem, não adianta você ficar batendo em cima de outra coisa. Exatamente. Isso aí. E usar válvula tipo Y e válvula reta. Quando eu devo priorizar uma e quando eu priorizo outra? Depende da aplicação. Não existe uma regra. Olha, aqui nesse ponto você sempre vai usar Y por causa do vórtex. Não existe uma argumentação técnica para você utilizar uma ou outra. Isso é uma questão de característica da linha específica do cliente. Agora, o que eu posso te dizer, e que acontece, e essa dica eu vou te dar, é que as válvulas Y normalmente são mais baratas que as válvulas T. Tá? Mas, em termos de aplicação, vai de caso a caso, porque às vezes, naquele ponto, é melhor você usar. Por exemplo, no final da linha, pensando já, vamos dizer que aquela planta é de um grupo grande e esse grupo ele chegou num grau de detalhamento que ele pensa até na ergonomia do operador que tá mexendo nessa válvula. Uma válvula Y, a manopla fica mais na frente da pessoa. Ela não fica perpendicular. Então, uma válvula Y, ela vai ter a manopla mais fácil, mais à mão do que uma válvula T. Então, no final de linha, eu já vi muitos casos de colocar uma válvula Y por causa da disposição da manopla para poder fazer a pega e poder operar aquela válvula, tá? Então, mas é uma questão de isso não tá atrelado a nenhum tipo de questão técnica para uso de Y ou T. É uma questão de caso a caso e planta por planta. Nós estamos preparando
meio a toque de tartaruga, mas a gente está preparando uma ET para uma caldeira de 250 toneladas, que aparentemente mudou para 270. Tá. Tá? É uma caldeira completa, nova, e a gente tem uma listagem de válvulas, tanto manual quanto automática e tal, para a gente soltar. Tá. Eu te mando um fluxograma e a minha indicação de válvula, e você me sugere alguma alteração? Podemos fazer assim? Olha, se eu for seguir os parâmetros da Durcom, a Durcom ela não sugere e não interfere nas decisões técnicas do cliente, porque a Durcom se coloca como fabricante de válvulas e não empresa de projetos. Então, por exemplo, de certa forma, a hora que eu bater o olho nessa lista, se você quiser que eu analise ela, eu posso até analisar, mas essa não pode ser a palavra final quanto a isso. Isso precisa partir de você, se você concorda ou não. Então, como nós não somos empresa de projeto, nós somos basicamente valvuleiros, então a gente fornece válvula, então a gente faz exatamente o que o cliente pede. Mas, obviamente, eu como consultor, como gerente de negócios, como engenheiro, como conhecedor, e não o suprassumo, não sou nenhum PhD, mas eu já tenho uma vivência no que eu puder ajudar, pode ter certeza que da minha parte está mais do que aberto de eu poder te ajudar em alguma coisa, mas que isso não seja determinante para a gente jogar isso para dentro da Durcom e fazer um projeto junto com o fornecimento, tá? Isso não é do escopo da Durcom, tá bom? Perfeito. Então, eu acredito que a gente ainda vai demorar pelo menos uns 2 meses ainda para chegar no finalmente disso, mas a gente vai te pondo a par da coisa. Tá bom. A ETE que você você já assistiu a nossa live sobre válvula triecêntrica, né? Borboleta, né? Sim. Tem um tipo específico da borboleta que é para saneamento básico, tá? Aquela que eu abordei aqui é de processos industriais. Tem aquela versão para saneamento básico, tá? A minha ideia é usar a triecêntrica entre desaerador e bomba de alimentação da caldeira. Tá. Que é um uso para 150 PSI, que eu penso que, pelo tamanho dela, ela deve ser mais barata do que qualquer outra válvula. E eu não tenho vedação de borracha em nenhum lugar, vai ser tudo metal.